Olá, Mariângela, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Flávia, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, boa noite, Andréia Dantas e toda a família Dantas, né? Adriana, o Márcio, o Marcos, a Dona Wanda e o seu Edivaldo. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Joana Bandeira. Boa noite, Lídia. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Valdete, muito boa noite. Boa noite também, Dona Rosalê, seja bem-vinda. Ótima noite, né, Flávia, para todos nós. Graças a Deus, Valdete, tudo sob controle. Claro, aquela correria de sempre, né, não para, mas tudo sob controle, com certeza. Olá, Cidinha Vieira, boa noite também, Ercília Machado, boa noite, Cris Queiroz. Olá, Célia, boa noite para você, boa noite também para Eva, por Joaninho, para Francisca e toda a família. Olga Colasso, muito boa noite também, boa noite, Dona Leopoldina. Oneida Alves, boa noite, Tuca. José Ricardo, boa noite. Olá, Adriana Dantas. Marinha, muito boa noite também, seja bem-vinda. Cláudia Honor e Eliane, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Cecília e Reinaldo, muito boa noite. Olá, Filomena, boa noite, seja muito bem-vinda, minha querida. Leda Lovato, muito boa noite. Marlene, boa noite também para você, para todo o pessoal aí da comunidade, sejam bem-vindas. Apenas retornaram, né, Olga, para a parte espiritual, mas as nossas orações, as nossas preces aqui, com certeza hoje, principalmente para você se sentir um pouco mais fortalecida, com certeza a espiritualidade os acolheu, eles estão bem e precisam desta sequência, né? Então, que Jesus os abençoe e os fortaleça sempre. Olá, Valéria, muito boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite também, Kelly, Samandra, boa noite, Wagner. Marilza Abreu, muito boa noite. Bom, está aqui no momento de nós iniciarmos, fazer a nossa prece, né? Seu Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Seu Luiz Alberto agora passando para leitura de Edgar Armand, né, seu Luiz? Que bom. Com certeza, Wagner, será uma ótima leitura e estudo, de muito aprendizado, de muita concentração, né, e que a gente consiga assimilar estas informações e colocá-las em prática principalmente. Vamos então fazermos a nossa prece, nesses instantes elevarmos o nosso pensamento ao mais alto. Boa noite, Joana Carneiro. Lembrar aqui de todos os nossos irmãos e companheiros que seus nomes se encontram aqui no nosso caderninho de orações, de intenções. Todos aqueles que estiverem aí também nos seus pensamentos, né? Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, boa noite também, Glória Quirino. Sim, com certeza, para todos nós, né, Flávia? E para todos aqueles que necessitarem, sobretudo nesses instantes, a gente deposita nas mãos da própria espiritualidade os nossos desejos,
os nossos anseios para que todos estejam cada vez melhor, para que todos possam sentir e perceber as bênçãos da espiritualidade. A nossa companheira Aninha pediu também recentemente orações para uma companheira, Luana, e ela não resistiu, acabou desencarnando, mas a gente sabe que no momento certo, e que a espiritualidade a acolha também nesses instantes, né? Isso é muito importante. Rosilene, boa noite para você, Osmane, e para o Diego. E que nós possamos então, meus queridos amigos e companheiros, elevando o nosso pensamento, deixar de lado as nossas preocupações, os nossos afazeres, nesses breves segundos, para elevarmos as nossas vibrações. Elevar as vibrações, esvaziando a nossa mente e procurando nos conectar a esta espiritualidade maravilhosa que nos envolve, partindo da conexão com o nosso próprio anjo guardião, esses espíritos protetores que se interessam pela nossa sorte, que se interessam pela nossa existência e, claro, nos conduz, nos auxilia nesta caminhada junto com Jesus, rumo ao próprio Criador. Que nesses instantes em que aqui estaremos todos juntos, que consigamos captar as energias e bênçãos, não somente aquelas oriundas do mais alto, mas que captemos também um abraço fraternal de cada companheiro, membro desta equipe, e que este abraço fraternal consiga trazer a cada um de nós fluidos, magnetismo animalizado, vibrações, energias, tudo o que for necessário e suficiente para o fortalecimento individual de cada um de nós. Temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, enfrentamos as vicissitudes e obstáculos no nosso dia a dia, mas com a certeza de que Deus nunca desampara nenhum dos seus filhos. Nesses instantes, com a mente cada vez mais clara, com a consciência cada vez mais desperta, nós conseguimos perceber melhor as coisas à nossa volta. Ainda que pareça que estamos no meio de um mar revolto, que estamos no meio de uma tempestade, isso nada mais é do que a claridade sob os nossos olhos da verdade que nos envolve e das necessidades que nós temos de apagar este turbilhão que vai dentro do nosso coração. E a fé é o ponto central e principal da força que precisamos para vencermos absolutamente tudo e todos. Que a paz esteja no coração de cada um, que a paz esteja no lar de cada um, e que a paz também esteja no coração de todos esses a quem dedicamos as nossas orações. Que assim seja. Muito bom, meus queridos companheiros. Olá, Jossanã, muito boa noite. Ah, sim. Rosilene, chegou a hora, não tem como, né? Fernanda Guedes, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Isabel Cristina, muito boa noite também, seja bem-vinda. Ah, com certeza, e aqui também chegou bastante abraços, viu, Marinha? Com certeza, a gente conseguia sentir mesmo, que bom. Marlene Porto, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Natália, boa noite também. Ótimo, né? E que todos nós estejamos realmente ou efetivamente mais fortalecidos diante de toda esta oração, dessa capacidade que nós temos de nos elevarmos, mesmo nesses momentos mais difíceis e complicados, a Deus. Isso é para demonstrar o grande poder e a força da própria oração, né? Elisângela, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos estudar, né? Logo, logo já estaremos chegando ao segundo capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que a gente vai falar da lei de adoração. E a gente vai comentar sobre a prece, né? O quanto a prece é algo fantástico e maravilhoso e o quanto nós nos fortalecemos muito com ela. Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda também.
Mas nós vamos aqui hoje na nossa sequência, né? Rosilda Martins, boa noite, seja bem-vinda. Silvia Mônica, Roseli, Iraci Prestupa, boa noite a todos vocês e a todos aqueles que estão também compartilhando conosco este momento, mas que não se manifestaram aqui. Fica aí o nosso abraço a todos aqueles que vão assistir depois também, o nosso carinho, o nosso agradecimento, e que Jesus esteja sempre com todos. Estamos hoje, quarta-feira, né, dia de nós avançarmos na nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e em especial estamos estudando o capítulo Amai os vossos inimigos. Paramos, gente, inclusive naquele ponto no nosso último encontro, falando dessa necessidade de trabalhar com a razão e com os sentimentos, tentar trabalhar com os dois juntos, né? E eu até lembrei para vocês que comentávamos muito lá no nosso último encontro em Guaxupé sobre isso, principalmente nós que estamos aí envolvidos com algumas perdas, com algumas separações. Então nós precisamos assimilar o quê? Assimilar as informações que a doutrina nos traz. Sim, em momento algum nós estamos preparados, ou em momento algum as pessoas podem cobrar de nós atitudes de santos. Não, milagres não existem, sobretudo da forma como muitos pensam, né? Cidinha, boa noite, seja bem-vinda. O fato de nós termos um certo conhecimento, de nós pertencermos a uma doutrina, não significa que automaticamente a gente tem que estar preparado para absolutamente todas as separações. Eu falo da separação porque é algo mais delicado, e como disse a Olga, faz 2 meses que seus pais retornaram à pátria espiritual, então isso é algo muito delicado. Mas nós estávamos justamente vendo estes pontos, né? Olá, Eduardo, Rafael, boa noite, Ana Maria Coelho também. Vendo esse ponto, sabemos ou temos o conhecimento, mas muitas das vezes nos falta o sentir aquilo que conhecemos, ou esta perfeita integração entre a razão e o sentimento, porque há uma distância entre os dois, não é a mesma coisa. Uma coisa é eu saber e ter a certeza da continuidade da vida, a outra é eu sentir isso dentro de mim e principalmente partilhar com todos aqueles que estão à minha volta, e principalmente alimentando todos os meus atos e pensamentos com esta verdade. Então, não é algo muito fácil e simples. Nós vamos ter, sim, saudades das pessoas que partiram, daqueles que regressaram antes. Nós temos saudades daqueles que viajam e ficam um tempo fora. Isso é normal. Ah, Edson, mas não sei o que, o pessoal falou que eu sou espírita, eu não posso ter. Não tem absolutamente nada disso. Nós estamos num processo evolutivo, e nesse processo evolutivo nós estamos aprendendo aqui esta necessidade de trabalhar razão e sentimentos. Então, vamos com calma. Não vamos nos cobrar em excesso, até mesmo porque qualquer tipo de excesso de cobrança pode gerar culpa. E a culpa, como diz Joana de Ângeles, é um dos principais, vamos assim dizer, obstáculos para a nossa plena libertação, para o nosso despertar de consciência. Ok? Então, trabalhando sempre o próprio auto-perdão e tudo o mais que nós aprendemos com essa doutrina. Ok? Bem, nós paramos nesse ponto e eu disse a vocês que eu peguei esses detalhes que Kardec foi trazendo e fui decompondo em partes distintas para nós entendermos efetivamente como lidar e trabalhar com as energias produzidas no encontro com um amigo e como lidar com as energias produzidas no encontro com um inimigo. Nós não temos que devotar a ambos as mesmas energias. Nós somos, repito, seres ainda em processo evolutivo. Não a essa autocobrança, não a este, aspas, sentimento de culpa, em hipótese nenhuma. Mas vamos entender então com o próprio codificador como trabalhar com tudo isso? E ele vai dizer o seguinte: olha, para que eu possa começar a trabalhar com este amar aos inimigos, ou com esta
necessidade ou com este treinamento para amar aos meus inimigos? Primeira coisa, segundo Kardec, eu tenho que eliminar do meu próprio coração rancor, mágoa e principalmente desejo de vingança. É claro, Kardec fala, repito, nós precisamos separar os nossos relacionamentos com os amigos dos relacionamentos com os inimigos. Olá, Luísa Nalim, muito boa noite. Precisamos separar, tá? Só que ele vai dizer o seguinte, amar um amigo não é o mesmo que amar um inimigo. Mas espera aí, como que eu posso amar o inimigo? Qual é a receita que eu preciso ter? Primeira coisa que ele fala, não alimente dentro de você rancor, mágoa e principalmente vingança, né? Elaine Oliveira, muito boa noite. Gente, é o primeiro passo que ele nos orienta. Repito, não é para nós pegarmos e abraçarmos os nossos inimigos, não é isso que Cristo quis dizer. Mas primeiro, trabalhe isso. Não deseje vingança. Não alimente, porque você alimentar o rancor ou você alimentar a mágoa, nada mais é do que você, vamos assim dizer, se envenenar com o veneno que você quer dar para o outro. É isso. Tem até uma colocação, também está rodando aí nas redes sociais, do Simão Pedro, nosso querido companheiro lá de Patrocínio, um ótimo orador também, e ele explica e fala muito bem isso. Rancor e mágoa nada mais é do que você experimentar o veneno que você quer dar para o outro. E quem quer experimentar esse tipo de veneno, nós não queremos. Então, peraí. Ah, fulano é inimigo? É. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu não vou alimentar rancor, mágoa, não estou querendo chamar ele para dentro da minha casa não, mas pelo menos eu vou trabalhar com isso. Não vou alimentar nenhum rancor, mágoa e nem querer nenhum tipo de vingança contra ele. Tá? Primeira coisa é isso. E depois, tudo bem, nós vamos trabalhar, eu sei que não é fácil, porque... Gente, eu gosto muito de falar nessa parte quando vai trabalhar sobre vingança, porque a criatura humana no nosso planeta atual, ela confunde muitas coisas. Ela confunde, sobretudo, justiça com direito. E eu falo que são coisas distintas. A justiça é uma virtude. Por isso que Deus é infinitamente justo. É virtude. O fato da pessoa ter determinado direito ou ter alguma... Não. A justiça é algo diferente. Tá? A vingança é justamente quando você quer que o outro pague por algum tipo de comportamento, por algum tipo de pensamento, por algum fato ou por algum crime. Então, quando... eu vejo, eu particularmente, tá? Eu falo muito disso. Quando eu vejo aí alguns cartazes, as pessoas, queremos justiça, queremos justiça. Não, gente. O que as pessoas estão querendo ali naquele instante é vingança. Querer que o outro pague. Mas Edson, ele praticou. Sim. Mas a questão da justiça é algo que vem lá de dentro, é uma virtude que você, com a consciência plena e principalmente a confiança nas leis divinas, você tem certeza que você não precisa buscar. Não é você que vai ser um instrumento da justiça. A justiça, nós vamos estudar, terceira parte do Livro dos Espíritos, ela é uma lei natural. Ela já está no desdobramento natural das coisas. Então nós não precisamos sair por aí buscando justiça. Porque se nós sairmos, nós estamos nos colocando na condição de julgadores. E quando nos colocamos na condição de julgadores, sobretudo envolvidos emocionalmente, o que a gente está buscando é vingança. Então pense bem. Pense bem quando você vai falar, mas isso é injusto. Não, isso não é injusto. Tá? Por quê? Porque as coisas devem seguir o seu curso natural. Porque se você olhar para o lado de quem está fazendo ou praticando alguma coisa, e olhar para o lado da, entre aspas, vítima, você vai perceber que existe uma história. E que se não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, essa história precisava ser escrita
para todos os personagens envolvidos. E se é uma história que parte principalmente das leis divinas e naturais, não nos compete, porque aí nós estamos colocando nessa condição. Deus errou porque fulano foi vítima disso, fulano foi vítima de ciclano. Então, são conceitos bem distintos. Eu estou falando assim de uma forma muito vulgar e mais, vamos dizer, mais simplória, porque claro que demandaria um pouco mais de reflexão, sobretudo essa diferença de vingança com o que a gente entende por justiça. E Kardec vai dizer exatamente isso. Elimine essa coisa que você chama de justiça e que muitas das vezes nada mais é do que uma vingança. Aprenda, e a gente vai ver mais à frente, a agradecer aquilo que você, de alguma forma, passou. Porque você muitas das vezes está quebrando um ciclo. Você está eliminando dívidas. Então, é motivo muito mais de agradecimento. Tá? Outra coisa, quando o próprio codificador vai dizer, ele vai falar da questão do perdoar. É claro que quando você fala em perdoar, também é algo muito delicado. Nós já tivemos a oportunidade de estudar isso aqui, né? E o perdão, ele começa principalmente com o auto-perdão, tá? Principalmente. Mas o que Kardec fala para a gente não ficar voltando, né, aos bem-aventurados misericordiosos, que não tem necessidade, é que a gente precisa aprender a, pelo menos no nosso pensamento, não impor nenhum tipo de condição. Poxa, mas Edson, é difícil, é complicado, fulano... Aí a gente já começa, né? Fulano me magoou. Não, ninguém te magoa. É até interessante quando eu citei para vocês esse trechinho de uma palestra de Simão Pedro, lá de Patrocínio. Ele ainda fala exatamente isso. Não podemos esquecer que o verbo magoar é um verbo reflexivo. Os professores aqui me entendem melhor, né? Por que ele é um verbo reflexivo? Porque você não pode conjugá-lo sem trazer para você. Eu me magoo, não é o outro que me magoa. Sempre ele é reflexivo. Nós somos quem fazemos a ação contra nós mesmos, né? Olá, Michele Rossato, boa noite, seja bem-vinda. Eu acho que a Michele estava até num outro, né, Michele? Espero que agora já está tudo certinho. Então, é um verbo reflexivo. Então, eu pratico contra mim mesmo. Então, a gente tem que parar e falar, não, eu que me senti magoado, ele teve um comportamento, então peraí, vamos analisar o comportamento dele, vamos decompor esta ação, vamos tentar analisar e avaliar o que ele estava preparado para me oferecer, para me apresentar. Opa, beleza, e a partir daí vai ficar mais fácil essa prática do perdão, mas sem nenhum tipo de pensamento oculto ou condições. Ah, eu perdoo ele se por um acaso... Não. Kardec está falando que amar os inimigos é isso. Você não precisa trazer para dentro da sua casa, você não precisa abraçá-lo, mas pelo menos você tem que tirar ou eliminar qualquer tipo de condição, ok? Aí, o Claudio até lembrando para nós desse fato e desse episódio antigo que deu, inclusive, imagem para a criação de novas leis aqui no nosso país. Outra coisa, veja o que o Kardec coloca. Eu falei para vocês que foi uma decomposição aqui em 8 pontos diferentes, tá? Nós estamos já no terceiro. O primeiro é não alimentar rancor nem mágoa e muito menos desejo de vingança. O segundo é a gente aprender a perdoar sem pensamento oculto ou condições. O terceiro, ele diz o seguinte, é nós não criarmos nenhum tipo de obstáculo para a reconciliação. Amar o inimigo, segundo ele está falando aqui, é isso. Ora, se por um acaso, aí você pensa, se por um acaso aquela pessoa chegar perto de mim e falar, olha, me perdoe, me desculpe, você vai opor algum tipo de obstáculo a essa reconciliação? Ele falou que amar os inimigos é você não opor nenhum tipo de obstáculo. Olha para vocês verem que interessante.
tá? Ah, eu talvez não esteja preparado para ir lá e buscar essa reconciliação. Talvez eu não esteja pronto para ir lá conversar com essa pessoa. Mas se ela vier até mim, eu vou opor algum tipo de barreira, algum obstáculo? Só de você não opor, como diz Kardec, você já está trabalhando o amar aos inimigos. Olha como é que a gente vai interpretando, né, esses pensamentos do próprio codificador. Outra coisa que Kardec diz, quando você está falando de inimigo, vou ficar só repetindo isso toda hora, tá? Não é para você trazer ele para dentro da sua casa, mas é o seguinte, pelo menos dentro do seu coração, não deseje o mal para ele, apenas deseje o bem. Deseja o bem para ele. Pronto. Você já está quebrando um vínculo. Porque, gente, este, entre aspas, mal que nós desejamos, ele vai simplesmente apertando ainda mais a ligação que nós temos com essas pessoas. Se a gente já está falando que são nossos inimigos, você imagina quando você vai alimentando com ódio, com rancor, com mágoa, ou desejando vingança, ou qualquer tipo de mal para essa pessoa. Isso só vai apertando ainda mais esses laços. E a gente tinha que fazer o quê? Nós tínhamos que trabalhar para poder ficar livre. Nós acabamos nos escravizando pela nossa própria ignorância. A gente vai ficar preso, alimentando ou desejando mal, a gente vai ficar preso naquela pessoa, naquele espírito. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite para vocês. E eu quero liberdade, eu quero libertação. E não o contrário, eu não quero prisão. Né, Gessé, boa noite, seja bem-vindo. Eu preciso de libertação, como diz a Valete, libertação total. Ok? Depois, outro ponto que o codificador coloca é também, veja, como eu estou falando para vocês, estou elencando características que nós estamos extraindo desses comentários do próprio Kardec. Ele diz que amar os inimigos é você, nos casos de ver que alguma coisa de bom está acontecendo com ele, é você demonstrar júbilo. É você ser feliz. Ou pelo menos você não ficar com pesar. Poxa, mas ele é tão assim, ele é tão assado, ele é meu inimigo, por que ele ganhou isso, por que ele mereceu? Não. Experimente um certo júbilo. Ou, aí palavras minhas, Kardec não coloca isso. Ou pelo menos não deixe esses pensamentos inferiores deixar você com pesar e tristeza pelos méritos dele. Tá? Maria do Carmo, boa noite, seja bem-vinda. Não deixe. Eu sei, repito, que é algo delicado, né? Poxa, mas como é que eu vou ficar feliz com as vitórias e as conquistas daquele que eu considero meu inimigo? Não, tudo bem, às vezes você não tem a necessidade, às vezes não, né? Que a gente está interpretando aqui, não tem necessidade de ficar jubiloso, feliz, mas não sinta pesar, não julgue a justiça divina, não julgue o Criador, porque você não sabe, principalmente os motivos daquilo, você não sabe as consequências daquilo, você não sabe qual é o nível de evolução que ele se encontra, você não sabe quando será que ele vai ter que resgatar determinados comportamentos que para você foi inadequados. Então a gente não sabe de nada do outro. Então nós não temos que ficar sentindo pesar pelas suas vitórias ou pelas suas conquistas ou pelo benefício
eu vou até usar uma palavra que não é muito interessante, mas nem pelos privilégios, tá? Lógico que não existe privilégio, Deus não poderia privilegiar ninguém, Deus não poderia conceder nada além daquilo que a pessoa está merecendo. Então, privilégio para Deus não existe. Privilégio existe aqui entre os homens, entre os encarnados, na vida material. Tem gente que não merece e recebe alguns privilégios, tá? Mas na justiça divina, ou melhor, para a providência divina, isso não existe. Boa noite, Aldair, seja muito bem-vinda. Outra coisa que Kardec fala, que o nosso comportamento, repito, a gente não está pedindo para ninguém sair, Kardec não falou em momento algum, vai lá e abrace ele, traga ele para dentro da sua casa, faça uma festa. Não. Kardec está pontuando alguns detalhes que vai nos ajudando a nos libertarmos dessas prisões, tá? Ele vai dizer o seguinte: se por um acaso essa pessoa precisar de ajuda, ajude. Socorra. Apareceu uma ocasião para você socorrê-la, socorra. Não deixe absolutamente nada te atrapalhar. Lembram da historinha que a gente comentou aqui, citando a nossa querida companheira Sandra Bob? Tinha duas parentas que eram inimigas, falavam que eram inimigas, mas não sabiam nem qual era o motivo. Então, nós precisamos entender bem isso. Não, peraí, a pessoa está precisando, socorra. Só ajude-a. Pronto, é o que Kardec coloca. Isso está demonstrando já este amadurecimento da sua parte para atingir este auge do amai os vossos inimigos. Kardec entende assim, e eu acho que ele não está equivocado não. Tudo bem que pode até parecer muito para nós, mas ao mesmo tempo é pouco, porque o nível dos espíritos avançados, evoluídos, dos espíritos puros, é exatamente de trazer para dentro de casa, de pegar no colo, a gente ainda não está nesse nível. Então, eu acho mais fácil seguir o nível de Kardec. Outra coisa que Kardec fala, também, comportamentos que podem nos ajudar a entender se a gente está caminhando para esse amar os inimigos. É a gente evitar, seja por palavras e, claro, principalmente por gestos, de qualquer coisa que possa vir a prejudicá-los. Isso talvez seja algo muito delicado, né? Porque a nossa língua sempre coça. Se é para poder falar mal de alguém, nós não temos dificuldades. Se é para criticar alguém, nós também não temos nenhum tipo de obstáculo. Aí a gente precisa trabalhar isso. Como diz Kardec, repito, por palavras ou por gestos, não faça nada que seja capaz de prejudicar. Porque se você fizer isso de novo, você vai estar apertando estes laços, você vai estar se aprisionando ainda mais nesta corrente e automaticamente você estará deixando de crescer, deixando de evoluir. O ser perfeito é esse. O ser perfeito é exatamente aquele que consegue trabalhar com todas essas questões, como a gente está vendo no próprio Evangelho. Eu acho que no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, este capítulo que nós estamos estudando, ele poderia dizer que está assim bem no meio, bem no auge das nossas principais dificuldades do momento. Ah, fazer a caridade e tal. Sim, cada um tem o seu jeito de fazer caridade e tal. Mas vejam como que este ensinamento do amar os inimigos, ele mexe muito conosco. Por quê? Porque a gente tem determinados comportamentos desses que eu estou listando aqui, com determinadas pessoas que a gente nem imaginava que nós consideramos essas pessoas nossas inimigas. Se você começar a pensar, nossa, mas eu penso disso de fulano, eu penso de ciclano, eu penso...
Aí você vai ver, opa, então peraí, eu considero essa pessoa uma inimiga? Será que ela também me considera uma inimiga? Porque, repito, esses comportamentos que Kardec coloca aqui, ele nos ajuda a entender isso. Será que lá na sua casa, na sua família, tem alguém que você pensa dessa forma? De que forma? Repetindo bem rapidamente. De ter algum rancor, alguma mágoa dentro? Será que você tem que, pelo menos quando você vai se lembrar dessa pessoa, você sempre impõe alguma condição? Se ela vier aqui em casa, ela vai ter que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê? Será que se ela chegar e for falar alguma coisa para você, você vai falar assim, não quero nem saber, você estava errada e tal, e você opõe-se à reconciliação? Será que você está torcendo para ela que ela se dê mais mal na vida do que se dar bem na vida? Nós torcemos para o bem de todas as pessoas? Se nós não torcemos, se a gente torce para o mal ou para que dê errado, opa, tem um inimigo aí que a gente precisa mudar o nosso comportamento. Alguém que tem alguma coisa, que ganha alguma coisa, que mereceu alguma coisa. Será que a gente fica feliz e jubilosos? Ou a gente fala que, poxa, mas por que fulano? Por que não fui eu? Todos esses, gente, se a gente tiver comportamento assim, nós estamos nos comportando como inimigos. E aí a gente precisa rever os nossos conceitos. Tá vendo? Eu trouxe um reverso da moeda aqui, porque talvez muitos de nós vamos dizer assim, mas eu não tenho inimigos. Talvez nós não tenhamos nenhum inimigo declarado, falado, eu estou aqui, eu quero o seu mal, se eu puder eu vou te matar. Talvez nós não tenhamos isso. Mas nós vamos ter no nosso círculo de, entre aspas, amizade, no nosso círculo de trabalho familiar, de muitas pessoas que a gente tem comportamentos desses que Kardec fala que a gente precisa aprender para amar os nossos inimigos. Ou seja, de uma certa forma, nós temos sim alguns inimigos que a gente sequer foi capaz de reconhecê-los. Repito, é algo muito delicado. Posso dizer que até profundo. Por isso digo também, essas nossas reflexões funcionam como verdadeiras terapias, né? Olá, Maria Geralda, muito boa noite, seja bem-vinda. E por último, nesse ponto, porque depois a gente vai entrar no item 4, e o item 4, Kardec vai trazer mais algumas condições para nos ajudar a chegar ao ápice deste amai aos inimigos. Olá, Maria Luísa, seja bem-vinda. Ele vai dizer o seguinte, que aqueles que querem, sobretudo, avaliar o seu comportamento, ele tem que aprender a retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Fecha Kardec esse ponto exatamente dessa forma. Retribuir, o título é esse, retribuir o mal com o bem, sem a intenção de humilhar o outro. Porque às vezes a gente retribui, não é muito difícil, mas a gente faz questão, né, de humilhar, tá vendo? Eu sou superior a você. Você não teria um comportamento como eu tive, ou como eu estou tendo, e por aí afora. Então, para aqueles que querem conquistar, ou para aqueles que querem desenvolvendo hábitos para aprender a amar os inimigos, está aqui, listamos 8, que Kardec, na nossa, pelo menos, compreensão, listou para nos ajudar a, nessa parte, retribuir o mal com o bem, conquistarmos ou reconquistarmos aqueles que infelizmente nós consideramos inimigos. Pois é, Cidinha, pode ser realmente comparado sim. Sabe aquela pessoa que às vezes você não tem nem muito contato, mas você olha e às vezes você fala, poxa, mas fulano tem isso, fulano conquistou aquilo, mas como que ela conquistou e eu não? Ou seja, entre aspas, uma inveja. A inveja faz com que você enxergue no outro um inimigo. Coisa assim, muito básica e simples. Tá? Então, sim. Você pega, nossa, eu não gosto de fulano. Mas você não gosta por quê? Vê se
o relacionamento entre vocês não se encaixa ou não tem nada disso aqui que Kardec listou. Aí a gente vai conseguir entender, né? Então, é por aí. A gente continua essas reflexões, porque não acabamos esse título ainda, no nosso próximo encontro sobre este livro, que será na segunda-feira, se Deus assim o permitir. Agradeço mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela participação, pelas orações, né? Agradeço, né, Marinha, pelo abraço que a gente recebeu aqui de todos vocês. Espero que todos também tenham sentido esse abraço e sintam-se cada vez mais fortalecidos, sobretudo na fé. Muita paz e até o nosso próximo encontro.